Boa noite. Hoje é quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, e este é o programa No Fio da História, produzido pela rádio e o jornal Toda Palavra. Os crimes de guerra e atos de pirataria produzidos por ordem do presidente Donald Trump e seu secretário de guerra, Pete Hegseth, pela Força Naval Americana estacionada na costa da Venezuela, já começam a criar um clima de rebelião dentro das próprias Forças Armadas dos Estados Unidos. A revelação foi feita esta semana pelo analista geopolítico Scott Ritter, um oficial de inteligência formado dentro do Corpo de Fuzileiros Navais norte-americano, que chegou a ocupar o posto de inspetor de armas da Comissão Especial da ONU. Para Ritter, após o sequestro de um petroleiro venezuelano, seguido do confisco de sua carga de mais de 60 milhões de dólares, os Estados Unidos assumiram a condição de nação pirata. Ele vê uma total ilegalidade no chamado corolário de Trump, baseado na doutrina Monroe, segundo a qual o continente ocidental pertence aos americanos do norte, e introduzido na política de segurança internacional divulgada recentemente pelo governo dos Estados Unidos. Scott Ritter assevera que os bombardeios pelas forças norte-americanas de dezenas de barcos em águas do Caribe sob a alegação de serem traficantes de drogas, com a execução sumária de sobreviventes, constituem crimes de guerra e flagrantes violações não só do direito internacional, como também da própria lei norte-americana, e são passíveis de julgamento por corte marcial com penas de morte ou de prisão perpétua previstas para os criminosos. A suspensão nos últimos dias dos ataques a barcos no Mar do Caribe sinalizam, segundo Ritter, uma reação interna das forças militares reunidas na esquadra formada por ordem de Pete Hegseth para ameaçar a Venezuela. Isso, contudo, não impediu que Donald Trump anunciasse na terça-feira, dia 16 de dezembro, o bloqueio naval de navios petroleiros venezuelanos, o que por si só já constitui um ato de guerra sem o necessário aval do Congresso dos Estados Unidos. Veja, nesta edição de No Fio da História, a análise completa de Scott Ritter e assista também às análises sobre os principais fatos da semana no Brasil, como a volta do povo às ruas sob a hashtag Congresso Inimigo do Povo, e as derrotas da direita e do centrão nos casos do deputado Glauber Rocha, que teve o seu mandato preservado, e da agora ex-deputada Carla Zambelli, cujo processo de extradição da Itália já movimenta o Itamaraty. Ainda nesta edição, a responsabilização pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados do governador Cláudio Castro pelas chacinas do Alemão e da Penha no Rio de Janeiro. Assista. Comigo aqui no estúdio da rádio do jornal Toda Palavra, o jornalista Oswaldo Maneschi, nosso comentarista, analista político aqui do programa No Fio da História. Maneschi, tivemos aí essa semana uma entrevista, uma participação do Scott Ritter, o analista político Scott Ritter, no programa do Danny Haipong. O Scott Ritter, ele é um oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e já foi perito da ONU na Comissão Especial de Fiscalização de Armas, ou seja, uma pessoa que conhece muito bem por dentro as Forças Armadas norte-americanas, né? E o Scott Ritter trouxe
fortes indícios de que a política de guerra criminosa de Donald Trump e do seu secretário de guerra, o Pete Hegseth, ela já encontra resistência dentro das próprias Forças Armadas americanas. Pelo que o Scott Ritter disse, aparentemente a esquadra estacionada na costa da Venezuela já começa a resistir e dá fortes indícios de descontentamento com as ordens que estão vindo do governo Trump. E ele até cita a redução dos ataques contra barcos que cruzam os mares do Caribe como talvez um resultado já prático desse descontentamento dentro das Forças Armadas americanas. Vamos assistir um trecho dessa entrevista e depois eu queria te ouvir sobre esse assunto. Tudo bem, vamos ver o vídeo então. Vamos lá. Bem, quero dizer, antes de tudo, vamos chamar o que aconteceu pelo seu verdadeiro nome: pirataria. Então os Estados Unidos agora são uma nação pirata. Viva! Não há justificativa legal para o que os Estados Unidos fizeram. Mesmo sob a lei americana, dizem que foram agentes do FBI que realizaram essa operação, como se fosse algum tipo de ação policial. É um ato de pirataria, puro e simples. E isso alimenta uma narrativa mais ampla sobre a ilegalidade da postura americana. A ilegalidade do corolário de Trump, a doutrina Monroe. É fundamentalmente incompatível com o direito internacional, mas Trump não se importa. Mais criticamente, grande parte do que os Estados Unidos estão fazendo, e talvez planejando fazer em relação à Venezuela e seus vizinhos, é uma violação da lei americana e do direito de guerra. Sabe, tivemos aquele incidente em 2 de setembro, em que atingimos um barco depois que Pete Hegseth aparentemente deu uma ordem para matar todos eles. Lembram, as pessoas dizem, qual é Scott? Ele realmente disse isso? Gente, vocês o ouvem, não é? Quero dizer, vocês leram ou ouviram a declaração dele diante dos 800 oficiais em Quantico sobre letalidade máxima. Nós não seguimos mais aquelas regras de engajamento bobas. Não, essas regras bobas de engajamento foram jogadas pela janela. Agora é sobre letalidade máxima. E depois ele fez outros discursos, em que basicamente diz que nosso objetivo é matar todo mundo. Então não é irrealista acreditar, como algumas pessoas disseram, que ele deu ordens que combinam com a própria retórica do presidente. O presidente já declarou, matem todos. Só quero lembrar as pessoas, eu votei nesse pessoal. E daí? Ninguém liga para em quem você votou. Você não pode votar pela ilegalidade. Nenhuma quantidade de votos pode mudar o fato de que o que está sendo feito é ilegal. Para aqueles que dizem eles são traficantes de drogas, sabe, nós temos muitos traficantes de drogas aqui nos Estados Unidos. Eles dirigem para cima e para baixo pelo corredor da I-95 e há outros corredores por aí. Então você está dizendo que se o Departamento de Estado receber uma boa dica de que há cocaína naquele Porsche, eles deveriam simplesmente metralhar o carro, nem tentar pará-los, apenas atirar neles. E se eles saírem do carro se arrastando, com as mãos levantadas, é para matá-los, executá-los, chegar perto e dar um tiro na cabeça porque são traficantes? Eles não têm nenhum direito? Você entende a estupidez do seu argumento agora? Além disso, você precisa entender que, de acordo com o Manual de Leis de Guerra do Departamento de Defesa, o estado de naufrágio está claramente definido. Aqueles 2 sobreviventes naufragaram em todos os sentidos da palavra, e nós os assassinamos, nós os matamos. Isso é uma violação da lei de guerra. É ilegal dar uma ordem para não fazer prisioneiros, isso é uma violação. E é ilegal dar um tiro de misericórdia em prisioneiros sobreviventes de naufrágios. Eles estão fora de combate. O que aconteceu aqui é que os militares começaram a fazer perguntas. O comandante do Comando Sul, um almirante que, normalmente, cumpre um mandato de 3 anos,
Com menos de um ano no cargo, eu ouvi dizer, eu discordo sobre os barcos de drogas. Eu não dou a mínima porque você discorda, porque a sua estupidez transparece em tudo que você faz. Saiba a lei antes de abrir a boca. Eu não me importo com a sua opinião. Ninguém se importa com a sua opinião. Ninguém nas Forças Armadas se importa com a sua opinião, porque a sua opinião não importa. A única coisa que importa é a lei. E a lei é bastante clara. O que aconteceu aqui é que o presidente está ordenando que os militares façam coisas que são claramente ilegais. Isso está causando muitos problemas nas Forças Armadas. O almirante Bradley está em sérios apuros agora porque violou a lei de guerra. Ele deveria ser submetido à corte marcial. E só para que você entenda, isso não é uma violação menor. Não é uma tecnicalidade. O Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Crimes de Guerra, acho que em 1996, e ela afirma claramente que qualquer violação grave ou significativa das Convenções de Genebra, o direito internacional de guerra, que serve de base para o Manual de Direito de Guerra do Departamento de Defesa, é punível com prisão perpétua ou pena de morte. Não estamos brincando aqui. É assim que isso deve ser levado a sério. Então, quando um simples civil se senta e diz, eu votei nisso, não me importo com barcos de drogas, matem todos, ninguém realmente se importa com o que você pensa. O exército tem que fazer o que é exigido por lei. E neste momento, temos muitas pessoas nas Forças Armadas dizendo, não estamos confortáveis com isso. Então, mesmo que Pete Hegseth tenha anunciado o início da operação, acho que é a Lança do Sul, a maior operação militar no Caribe em anos, o Gerald Ford e todo o resto estão lá fora. Perceba que eles não estão afundando tantos barcos quanto antes. Perceba que não estão fazendo muita coisa, porque os militares estão começando a questionar tudo. Tudo mesmo. Bom, vimos então a entrevista, parte da entrevista do Scott Ritter no programa do Danny Haipong. E ele diz, como assistimos aí com todas as letras, que os Estados Unidos hoje é uma nação pirata. Verdade. Uma nação pirata e que o colorário Trump da doutrina Monroe seria uma ilegalidade, né, dentro das ações implementadas pelos Estados Unidos, ações incompatíveis, né, segundo Scott Ritter, com o direito internacional, violações da própria lei americana, né, e do direito de guerra. Então, Manesca, eu queria te ouvir sobre esse assunto, como que você vê. Agora, o que parece ser uma resistência, um descontentamento dentro das próprias Forças Armadas dos Estados Unidos contra essa política ilegal, essa política criminosa de guerra do governo Trump. Olha, então, está claro para todo mundo que domina um pouco o assunto, e não é o caso do Scott Ritter, que realmente ele é um especialista. Ele teve uma missão da ONU de desmontar ogivas nucleares dentro da Rússia em função de tratados internacionais de desarmamento do lado americano e do lado russo ao final da Guerra Fria. Então ele é uma pessoa que entende profundamente desse assunto. Ele é um cara militar americano, hoje é um crítico dessa situação. O que nós estamos vendo de fato acontecendo lá no Caribe, nessa ação, primeiro esse cerco ilegal que se revelou um bloqueio naval e aéreo, porque eles fecharam a Venezuela para pousos, para passagem de avião, para pousos e decolagem. Então, o que está vendo é uma coisa completamente ilegal do ponto de vista das leis de guerra, dos tratados de Viena relacionados ao direito de guerra também. Existe isso, né? Teve o fechamento do espaço aéreo venezuelano de forma ilegal. Você está falando... Agora, naval, o bloqueio naval e, inclusive, a captura, o sequestro de um petroleiro venezuelano
avaliada em milhões de dólares. Num flagrante ato de pirataria. Claro. Né? Então, esse é o quadro. E como que você vê a reação dos militares americanos? Olha, a gente acha que a melhor reação que a gente pode falar sobre isso é o que está acontecendo com o Comando Militar do Sul. O Exército dos Estados Unidos, não satisfeito em se enfiar em N golpes de Estado mundo afora, que é a política externa do governo americano, desde a guerra contra a Espanha, que isso começou ao final do século XIX, quando houve a guerra com a Espanha, que anexaram Porto Rico, anexaram as Filipinas e outros lugares aí que eram colônias espanholas, e o próprio território do mexicano, do México também, eles pegaram metade dos Estados Unidos, pertenceu ao México. Então sempre foi um país imperialista. E o que a gente está vendo de fato acontecer nesse episódio, com esse, digamos assim, essa volta à antiga doutrina Monroe, que é também do final do século passado, que foi exatamente criada nessa época dessa guerra contra a Espanha. América para os americanos do norte, eles se consideravam, à época, os donos de toda a América. Eles se consideram os verdadeiros americanos. Nós, sul-americanos, para eles não passamos de cucarachos. Eles, inclusive, usam essa expressão no dia a dia deles para se referir aos latino-americanos de uma maneira geral, seja da América Central, seja da América do Sul. Eles se consideram os eleitos, os verdadeiros americanos. E se meter em guerras, nesse século aí, nós vimos, eles foram se meter em guerra, especialmente após o final da Segunda Guerra Mundial, quando efetivamente eles foram para a Europa, tem a invasão da Normandia, aquela coisa toda, né? Teve o Plano Marshall para a recuperação das nações da Europa, e teve todo esse confronto permanente via Guerra Fria com a própria União Soviética. Então, por que houve também isso? Aí isso nos remete, o que está acontecendo hoje com o Comando Militar do Sul, que é a pergunta que você me fez. Então nós temos que ver o seguinte, havia uma generala que comandava, eles criaram esse Comando Militar do Sul para enquadrar, digamos assim, todos os países sul-americanos sob um comando deles, criaram uma quarta frota para vigiar, especialmente após a descoberta do pré-sal do Brasil. Eles criaram essa frota, a quarta frota deles, para tomar conta do Atlântico Sul, que isso nos inclui. Viramos, de repente, uma área estratégica, como eles consideram território estratégico para eles, as nossas reservas de urânio, lá de Minas Gerais, de Araxá e naquele entorno ali. Agora também de terras raras, também estão lá também nessa área, além de outras partes do Brasil. Então eles acham que tudo isso pertence a eles. Não, nós, no Brasil, em 1822, nós fizemos a nossa independência, mas eles acham que isso aqui é deles. A própria Amazônia nunca cansaram de dizer que é uma coisa internacional, e não uma floresta, a maior floresta tropical do mundo, que pertence a 7 ou 8 países sul-americanos. Tem Bolívia, Peru, Equador, tudo isso é Amazônia. O Brasil tem a maior parte desse território amazônico, mas eles sabem, porque eles têm monitoramento via satélite, exatamente o que há no nosso subsolo, que há como ver isso de cima, já monitoraram isso tudo. Então eles sabem onde é que estão as grandes riquezas minerais do Brasil, eles têm tudo isso mapeado para eles. E o que nós estamos vendo de fato, com essas coisas que estão acontecendo no Comando Militar do Sul, eles tinham uma generala, trocaram para o almirante, e em função desses episódios de bombardeios indiscriminados de barcos ali no Caribe, nós estamos vendo crimes de guerra sendo cometidos, são verdadeiros crimes de guerra. Crime de guerra não tem jeito. Isso pode levar 20, 30 anos para serem cobrados, mas vão ser cobrados. Esses crimes de guerra têm consequências. Tem consequências. Inclusive dentro dos Estados Unidos, porque hoje o Congresso americano investiga aquele ataque, aquele barco, um ataque repetido, quando verificaram que havia 2 sobreviventes, e a ordem do Pete Hegseth foi de aniquilação total. Foi de um novo ataque para não deixar sobreviventes. Isso é um crime de guerra. Alguém vai ter que responder. E vão responder por isso. É nesse ponto que a questão que está colocada é a seguinte:
os militares, porque militares honestos, militares de carreira, militares sérios, por mais que façam juramentos de defender as cores da bandeira do seu país, mas eles também têm uma ética militar. Não, e são leis militares também. Você, por Sim. exemplo, não pode abater um paraquedista. Ele mesmo cita Sim, esse exemplo, exato, um paraquedista. exato. Você abateu o avião do cara, o cara salta de paraquedas, você não pode ir lá e matar Exatamente. o cara. O cara está indefeso. Exatamente. A questão é a seguinte: até que ponto você acha que os militares americanos seriam capazes, os militares dessa frota que está estacionada na costa da Venezuela, seriam capazes de recusar as ordens do Reg 7 do Trump? Olha, exatamente porque há responsabilidade. É um exército, queira ou não, profissionalíssimo, o exército americano, bem treinado, etc. e tal, e que já se meteu em muita confusão no mundo afora. Então, são ordens claramente ilegais que contrariam as convenções de Viena, a Convenção de Haia, relacionadas a direito de guerra, e não pode fazer o que está sendo feito. Se você destruir o barco, como eles fizeram, primeiro que eles não sabem quem estão nesses barcos, quem são, se pode ou não pode destruir. Pode ser que sejam efetivamente traficantes, mas pode ser pescador. Lá na Colômbia, mataram lá os caras que eles bombardearam também, pescadores lá barcos lá do outro lado, já no Pacífico, né, do outro lado da América do Sul. E o que aconteceu lá? Diz o governo colombiano, afirma que eram pescadores mesmo, não tinha nada a ver com tráfico. Bom, isso é muito discutível. Agora, o que não pode é você ter, por antemão, a disposição de chegar lá e bombardear e matar os caras. Agora, se bombardearam, os caras estavam claramente abatidos, dentro d'água, tentando se salvar, não há nada que justifique dar o segundo tiro e matar os caras. Porque os caras já estavam indefesos. Isso é crime de guerra. Em qualquer lugar do mundo. Um dia alguém vai responder. E hoje você vê esse impasse que está acontecendo, que está lá a quadra toda estacionada, e eles também não vão. O Trump anunciou essa semana que vai começar ações terrestres. Mas, efetivamente, qual é o militar que vai querer assumir, de repente, essas ações militares claramente legais? O militar de carreira não vai querer fazer isso. A CIA faz. A CIA faz. E a CIA, o Scott Ritt fala nessa entrevista, é importante que a gente lembre, né? Que ele diz que a CIA está autorizada e está fazendo o que sabe fazer. Nós vamos entrar nesse assunto, mas antes, só para a gente ver o quadro atrabiliário que está sendo gerado ali naquela região pelas ações loucas do governo americano. Ontem quase que houve um acidente aéreo, um avião comercial americano que decolou de Curaçao, quase colidiu com um avião militar, um avião de abastecimento, né, que estava voando com um transponder desligado. Quase que houve uma tragédia no ar com um avião comercial americano. Uhum. Veja só. Só para lembrar, Ertal, há meses atrás, nós fomos uns 6 meses atrás, em Washington, tinha um avião pousando e o helicóptero militar atravessou no caminho do avião e houve um acidente e morreu todo mundo, no helicóptero e no avião. Então, acidentes é possível que aconteça. Eu me lembro quando houve a Guerra das Malvinas, o Leonel Brizola estava voltando de uma viagem que ele tinha feito a Moçambique e veio um avião militar inglês, claro, com um transponder desligado, tratava-se da Guerra das Malvinas, e quase que faz uma confusão com o avião da Varig. Por pouco ele não derruba um avião da Varig onde o Brizola estava dentro do avião, para você ver como é que os acidentes também acontecem. E isso é responsabilidade, se o cara dispara ou se acontece o acidente, de quem é a responsabilidade? É de quem ordenou fazer esse voo, seguir essas coisas. É isso que está preocupando os militares americanos. E também, claramente, tudo que o governo dos Estados Unidos está fazendo na Venezuela, diante do direito internacional, é claramente ilegal. Tudo que eles estão fazendo é ilegal. Agora, independente da reação dos militares americanos, principalmente no que diz respeito a esses ataques criminosos, né? Mas esse anúncio do Trump de uma ação por terra,
o próprio Scott Ritter também abordou nessa entrevista e fala que ele também aguarda para os próximos dias uma ação do Comando Negro da CIA, né? Que são os esquadrões negros da CIA, que já estão em território venezuelano, como também já estão em território venezuelano agentes do Mossad. Olha, isso aí é uma coisa muito importante, essa denúncia que ele faz. Ele é um cara que conhece essas coisas, conhece a fundo, inclusive as operações secretas da CIA. A gente não pode esquecer, tal, que a coisa também de poucos meses atrás, 2 ou 3 meses atrás, dentro do Irã, aquelas ações onde havia aquela preocupação de decapitação do governo iraniano. Então, vários próceres da República Islâmica lá do Irã foram assassinados. Eles derrubaram um prédio inteiro, porque num prédio lá com sei lá quantas, 40, 50 residências, porque morava no prédio um determinado cara que eles queriam eliminar, que era um fulano do governo, um general importante do regime iraniano. Eles fizeram isso que eles chamam de operação de decapitação. Essa que são as tais operações negras que você está citando da CIA. E a gente percebe, de repente, que eles estão infiltrados em tudo quanto é lugar. Eu sempre lembro de uma frase famosa do Leonel Brizola, né? É a razão de ser até do título do nosso programa, né? Ele diz o seguinte: olha, antes de 64, isso é uma frase do Brizola que eu me lembro perfeitamente. A gente entrava na embaixada americana, tinha lá uma porta lá que estava escrito em cima, CIA. Então você sabia que ali era o lugar onde estava o agente da CIA. Agora, depois de 64, 15 anos depois do exílio, quando ele volta, ele disse: olha, não existe mais isso dentro da embaixada americana. Por que não existe? Não existe porque a CIA hoje está no governo brasileiro, está dentro das Forças Armadas brasileiras, está dentro da imprensa brasileira, tem gente na Folha da... O Bob Fernandes fez um programa interessantíssimo falando sobre a influência do governo americano, da CIA, desse esquema de estrutura do Departamento de Estado, dentro das chamadas ONGs, das ONGs, né? Então, são sustentadas com o dinheiro americano. A nossa própria Polícia Federal tem infiltração nesse sentido, é importante que se denuncie isso, porque os nossos funcionários da nossa Polícia Federal, no chamado combate à droga, que esses deputados de direita do Brasil querem classificar como narcoterrorismo, e é só narcóticos mesmo, combate às drogas, o que acontece é o seguinte: eles recebem dinheiro direto do Departamento de Estado por desempenho nesse combate às drogas. Então já existe um canais comunicante do Departamento de Estado com a estrutura do Estado brasileiro. O Bob Fernandes é brilhante nessa denúncia desse envolvimento de autoridades brasileiras com as chamadas operações negras da Agência de Inteligência do governo americano. Pois é. Agora, para fechar esse assunto da Venezuela, né, embora sejam importantes esses indícios de resistência entre os militares americanos contra os atos de guerra, atos ilegais praticados pelo governo Trump, para conter esse cerco e esse ataque frontal contra um país soberano da América do Sul. Bom, vimos então a entrevista, parte da entrevista do Scott Ritter no programa do Danny Haipong, e ele diz, como assistimos aí com todas as letras, que os Estados Unidos hoje é uma nação pirata. Verdade. Uma nação pirata, e que o colorário Trump da doutrina Monroe seria uma ilegalidade, né, dentro das ações implementadas pelos Estados Unidos, ações incompatíveis, né, segundo Scott Ritter, com o direito internacional, violações da própria lei americana, né, e do direito de guerra. Então, Manesca, eu queria te ouvir sobre esse assunto, como que você vê agora o que parece ser uma resistência
um descontentamento dentro das próprias Forças Armadas dos Estados Unidos contra essa política ilegal, essa política criminosa de guerra do governo Trump. Olha, então, está claro para todo mundo que domina um pouco o assunto, e não é o caso do Scott Ritter, que realmente ele é um especialista. Ele teve uma missão da ONU de desmontar ogivas nucleares dentro da Rússia em função de tratados internacionais de desarmamento do lado americano e do lado russo ao final da Guerra Fria. Então ele é uma pessoa que entende profundamente desse assunto. Ele é um cara militar americano, hoje é um crítico dessa situação. O que nós estamos vendo de fato acontecendo lá no Caribe, nessa ação, primeiro esse cerco ilegal que se revelou um bloqueio naval e aéreo, porque eles fecharam a Venezuela para pousos, para passagem de avião, para pousos e decolagem. Então, o que está vendo é uma coisa completamente ilegal do ponto de vista das leis de guerra, dos tratados de Viena relacionados ao direito de guerra também. Existe isso, né? Teve o fechamento do espaço aéreo venezuelano de forma ilegal. Você está falando... Agora, naval, o bloqueio naval e, inclusive, a captura, o sequestro de um petroleiro venezuelano, avaliado em bilhões de dólares. Num flagrante ato de pirataria. Claro. Né? Então, esse é o quadro. E como que você vê a reação dos militares americanos? Olha, a gente acha que a melhor reação que a gente pode falar sobre isso é o que está acontecendo com o Comando Militar do Sul. O Exército dos Estados Unidos, não satisfeito em se enfiar em N golpes de Estado mundo afora, que é a política externa do governo americano, desde a guerra contra a Espanha, que isso começou ao final do século XIX, quando houve a guerra com a Espanha, que anexaram Porto Rico, anexaram as Filipinas e outros lugares aí que eram colônias espanholas, e o próprio território do mexicano, do México também, eles pegaram metade dos Estados Unidos, pertenceu ao México. Então sempre foi um país imperialista. E o que a gente está vendo de fato acontecer nesse episódio, com digamos assim, essa volta à antiga doutrina Monroe, que é também do final do século passado, que foi exatamente criada nessa época dessa guerra contra a Espanha. América para os americanos, mas os americanos do norte, eles se consideravam, à época, os donos de toda a América. Eles se consideram os verdadeiros americanos. Nós, sul-americanos, para eles não passamos de cucarachos. Eles, inclusive, usam essa expressão no dia a dia deles para se referir aos latino-americanos de uma maneira geral, seja da América Central, seja da América do Sul. Eles se consideram os eleitos, os verdadeiros americanos. E se meter em guerras, nesse século aí, nós vimos, eles foram se meter em guerra, especialmente após o final da Segunda Guerra Mundial, quando efetivamente eles foram para a Europa, tem a invasão da Normandia, aquela coisa toda, né? Teve o Plano Marshall para a recuperação das nações da Europa, e teve todo esse confronto permanente via Guerra Fria com a própria União Soviética. Então, por que houve também isso? Aí isso nos remete, o que está acontecendo hoje com o Comando Militar do Sul, que é a pergunta que você me fez. Então nós temos que ver o seguinte, havia uma generala que comandava, eles criaram esse Comando Militar do Sul para enquadrar, digamos assim, todos os países sul-americanos sobre um comando deles, criaram uma quarta frota para vigiar, especialmente após a descoberta do pré-sal do Brasil. Eles criaram essa frota, a quarta frota deles, para tomar conta do Atlântico Sul, que isso nos inclui. Viramos, de repente, uma área estratégica, como eles consideram território estratégico para eles, as nossas reservas de urânio, lá de Minas Gerais, de Araxá e naquele entorno ali. Agora também de terras raras, também estão lá também nessa área, além de outras partes do Brasil. Então eles acham que tudo isso pertence a eles. Não, nós, no Brasil, em 1822, nós fizemos a nossa independência, mas eles acham que isso aqui é deles. A própria Amazônia nunca cansaram de dizer que é uma coisa internacional, e não uma floresta, a maior floresta tropical do mundo, que pertence a 7 ou 8 países sul-americanos.
tem Bolívia, Peru, Equador, tudo isso é Amazônia. Pô. O Brasil tem a maior parte desse território amazônico, mas eles sabem, porque eles têm monitoramento via satélite, exatamente o que há no nosso subsolo, que há como ver isso de cima, já monitoraram isso tudo. Então eles sabem onde é que estão as grandes riquezas minerais do Brasil, eles têm tudo isso mapeado para eles. E o que nós estamos vendo de fato, com essas coisas que estão acontecendo no Comando Militar do Sul, eles tinham uma generala, trocaram para um almirante, e em função desses episódios de bombardeios indiscriminados de barcos ali no Caribe, nós estamos vendo crimes de guerra sendo cometidos, são verdadeiros crimes de guerra. Crime de guerra não tem jeito. Isso pode levar 20, 30 anos para serem cobrados, mas vão ser cobrados. Esses crimes de guerra têm consequências. Tem consequências. Inclusive, tem leis inclusive guerra, dentro dos Estados Unidos, porque hoje o Congresso americano investiga aquele ataque, aquele barco, um ataque repetido, quando verificaram que havia 2 sobreviventes, e a ordem do Peter Hegseth foi de aniquilação total, foi de um novo ataque para não deixar sobreviventes. Isso é um crime de guerra. Alguém vai ter que responder. E vão responder por isso. É nesse ponto que a questão que está colocada é a seguinte: os militares, porque militares honestos, militares de carreira, militares sérios, por mais que façam juramentos de defender as cores da bandeira do seu país, mas eles também têm uma ética militar. Não, e são leis militares também. Você, por exemplo, não pode abater um paraquedista. Ele mesmo exato, um paraquedista. Exato. Você abateu o avião do cara, o cara salta de paraquedas, você não pode ir lá e matar exatamente. o cara. O cara está indefeso. Exatamente. A questão é a seguinte: até que ponto você acha que os militares americanos seriam capazes, os militares dessa frota que está estacionada na costa da Venezuela, seriam capazes de recusar as ordens do Hegseth do Trump? Olha, exatamente porque há responsabilidade, é um exército, queira ou não, profissionalíssimo, o exército americano, bem treinado, etc. e tal, e que já se meteu em muita confusão no mundo afora. Então, são ordens claramente ilegais que contrariam as convenções de Viena, a Convenção de Haia, relacionadas a direito de guerra, e não pode fazer o que está sendo feito. Se você destruir o barco, como eles fizeram, primeiro que eles não sabem quem estão nesses barcos, quem são, se pode ou não pode destruir. Pode ser que sejam efetivamente traficantes, não pode ser pescador. Lá na Colômbia, mataram lá os caras que eles bombardearam também, pescadores lá barcos lá do outro lado, já no Pacífico, né, do outro lado da América do Sul. E o que aconteceu lá? Diz o governo colombiano, afirma que eram pescadores mesmo, não tinha nada a ver com tráfico. Bom, isso é muito discutível. Agora, o que não pode é você ter, por antemão, a disposição de chegar lá e bombardear e matar os caras. Agora, se bombardearam, os caras estavam claramente abatidos, dentro d'água, tentando se salvar, não há nada que justifique dar o segundo tiro e matar os caras, porque os caras já estavam indefesos. Isso é crime de guerra. Em qualquer lugar do mundo. Um dia alguém vai responder. E hoje você vê esse impasse que está acontecendo, que está lá a quadra toda estacionada, e eles também não vão. O Trump anunciou essa semana que vai começar ações terrestres. Mas, efetivamente, qual é o militar que vai querer assumir, de repente, essas ações militares claramente legais? O militar de carreira não vai querer fazer isso. A CIA faz. A CIA faz. E a CIA, o Scott Ritt fala nessa entrevista, é importante que a gente lembre, né, que ele diz que a CIA está autorizada e está fazendo o que sabe fazer. Nós vamos entrar nesse assunto, mas antes, só para a gente ver o quadro atrabiliário que está sendo gerado ali naquela região pelas ações loucas do governo americano. Ontem quase que houve um acidente aéreo, um avião comercial americano que decolou de Curaçao, quase colidiu com um avião militar, um avião de abastecimento, né, que estava
voando com um transponder desligado. Quase que houve uma tragédia no ar com um avião comercial americano. Uhum. Veja só. Só para lembrar, há meses atrás, nós fomos uns 6 meses atrás, em Washington, tinha um avião pousando e o helicóptero militar atravessou no caminho do avião e houve um acidente e morreu todo mundo, no helicóptero e no avião. Então, acidentes é possível que aconteça. Eu me lembro quando houve a Guerra das Malvinas, o Leonel Brizola estava voltando de uma viagem que ele tinha feito a Moçambique e veio um avião militar inglês, claro que no transponder desligado, tratava-se da Guerra das Malvinas, e quase que faz uma confusão com o avião da Varig. Por pouco ele não derruba um avião da Varig onde o Brizola estava dentro do avião, para você ver como é que os acidentes também acontecem. E isso é responsabilidade, se o cara dispara ou se acontece o acidente, de quem é a responsabilidade? É de quem ordenou fazer esse voo, seguir essas coisas. É isso que está preocupando os militares americanos. E também, claramente, tudo que o governo dos Estados Unidos está fazendo na Venezuela, diante do direito internacional, é claramente ilegal. Tudo que eles estão fazendo é ilegal. Agora, independente da reação dos militares americanos, principalmente no que diz respeito a esses ataques criminosos, né? Mas esse anúncio do Trump de uma ação por terra, o próprio Scott Ritter também abordou nessa entrevista e fala que ele também aguarda para os próximos dias uma ação do Comando Negro da CIA, né? Que são os esquadrões negros da CIA, que já estão em território venezuelano, como também já estão em território venezuelano agentes do Mossad. Olha, isso aí é uma coisa muito importante, essa denúncia que ele faz. Ele é um cara que conhece essas coisas, conhece a fundo, inclusive as operações secretas da CIA. A gente não pode esquecer, tal que a coisa também de poucos meses atrás, 2 ou 3 meses atrás, dentro do Irã, aquelas ações onde havia aquela preocupação de decapitação do governo iraniano. Então, vários próceres da República Islâmica lá do Irã foram assassinados. Eles derrubaram um prédio inteiro, porque num prédio lá com sei lá quantas, 40, 50 residências, porque morava no prédio um determinado cara que eles queriam eliminar, que era um fulano do governo, um general importante do regime iraniano. Eles fizeram isso que eles chamam de operação de decapitação. Essa que são as tais operações negras que você está citando da CIA. E a gente percebe, de repente, que eles estão infiltrados em tudo quanto é lugar. Eu sempre lembro de uma frase famosa do Leonel Brizola, né? É a razão de ser até do título do nosso programa, né? Ele diz o seguinte: olha, antes de 64, isso é uma frase do Brizola que eu me lembro perfeitamente. A gente entrava na embaixada americana, tinha lá uma porta lá que estava escrito em cima, CIA. Então você sabia que ali era o lugar onde estava o agente da CIA. Agora, depois de 64, 15 anos depois do exílio, quando ele volta, ele disse: olha, não existe mais isso dentro da embaixada americana. Por que não existe? Não existe porque a CIA hoje está no governo brasileiro, está dentro das Forças Armadas brasileiras, está dentro da imprensa brasileira, tem gente na Folha o Bob Fernandes fez um programa interessantíssimo falando sobre a influência do governo americano, da CIA, desse esquema de estrutura do Departamento de Estado, dentro das chamadas ONGs, das ONGs, né? Então, são sustentadas com o dinheiro americano. A nossa própria Polícia Federal tem infiltração nesse sentido, é importante que se denuncie isso, porque os nossos funcionários da nossa Polícia Federal, no chamado combate à droga, que esses deputados de direita do Brasil querem classificar como narcoterrorismo, e é só narcóticos mesmo, combate às drogas, o que acontece é o seguinte: eles recebem dinheiro direto do Departamento de Estado por desempenho nesse combate às drogas. Então já existe um canais comunicante do Departamento de Estado com a estrutura do Estado brasileiro. O Bob Fernandes é brilhante nessa denúncia desse envolvimento de autoridades brasileiras com as chamadas operações negras
agência de inteligência do governo americano. Pois é. Agora, para fechar esse assunto da Venezuela, né, embora sejam importantes esses indícios de resistência entre os militares americanos contra os atos de guerra, atos ilegais praticados pelo governo Trump, para conter esse cerco e esse ataque frontal contra um país soberano da América do Sul, em poucos dias, o assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, que foi chanceler do Itamaraty, ele falou que é completamente inadmissível uma invasão norte-americana no território venezuelano. Vamos lá, então. E isso aí, o presidente Petro, da Colômbia, vem reafirmando também, né? E nós estamos aqui também na expectativa de uma posição mais enérgica, mais dura, mais firme também por parte do governo brasileiro. Né? Como é que você vê aí a mobilização dos países vizinhos, né, dos países sul-americanos, em defesa da Venezuela e em defesa do próprio continente, né? Olha, Ertal, é fundamental essa união dos países latino-americanos em relação à questão que está acontecendo na Venezuela. Porque o problema é o seguinte, o que está acontecendo hoje lá, esse cerco aéreo, naval e esse estrangulamento, digamos assim, da Venezuela, tem uma causa, todos nós sabemos. O que é? É a riqueza da Venezuela. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Os americanos querem se apossar disso e estão usando uma desculpa esfarrapada, como usaram, por exemplo, para invadir o Iraque. Se lembram perfeitamente que eles diziam que o Iraque estava desenvolvendo armas nucleares. Então, foi a desculpa que eles arrumaram para invadir o Iraque e destruir o Iraque. O Saddam Hussein, o governo do Saddam, aquelas coisas todas que eles fizeram. Antigo aliado dos Estados Unidos, por exemplo, na guerra contra o Irã. Então, o que está acontecendo hoje aqui na América Latina, o que nos garante, e é necessária essa união que você fala dos países latino-americanos, porque o que nos garante que depois da Venezuela, essa esquadra americana não vai partir para a Colômbia e depois da Colômbia, talvez o Brasil. Por que não? Eles estão trazendo guerra, eles estão trazendo para o continente sul-americano o que eles estão cansados de fazer no resto do mundo. O governo americano é um país, os Estados Unidos, infelizmente, se tornaram uma nação imperialista. E no caso da Venezuela está escancaradamente claro isso para quem quiser enxergar. A Venezuela é a maior riqueza de petróleo. A Arábia Saudita acabou de tirar a garantia dela, se lembra, do petrodólares. Não é mais o petróleo da Arábia Saudita que vai garantir a crise do dólar. Por que existe crise do dólar? Os americanos imprimem o dólar à vontade e o dólar moeda internacional. Está deixando de ser. A China se livrou das reservas de dólar, o México se livrou das reservas de dólar, o próprio Brasil está se livrando também das reservas que tem em dólar, pegando outras moedas, porque ninguém mais confia no dólar. Então, hoje, existe uma dívida de trilhões. Até porque, né, o dólar virou uma arma de guerra. Né? Virou uma arma de uma guerra. Arma de de confrontação, de bloqueio econômico. Né? E quem começou isso foi o governo dos Estados Unidos. Não foram os outros governos confrontados feitos da Rússia, sobre o próprio governo da Venezuela, também vive sob sanção. O governo de Cuba está há 60 anos, praticamente, sob sanção americana. Eu acho que agora nós estamos aguardando aí uma posição mais firme do presidente Lula. Está faltando isso. Por quê? Para ele fazer valer o que ele próprio disse, que a América Latina é um território de paz e tem que ser preservado como um território de paz. Mas para isso é necessário que ele use a liderança dele no continente para criar uma mobilização de países sul-americanos, latino-americanos, que confronte essa voracidade dos Estados Unidos. Imperialismo. E não é nem
não é? Isso vai além do neocolonialismo. Isso é o colonialismo mais brutal e mais cru que se pode... É o que se fazia nos séculos XVI, XVII, XVIII. Colonial, né? Chega, ocupa e... Opa, isso aqui é meu e pronto. O que aconteceu aqui no próprio Brasil. Você vê, Niterói é uma cidade que tem vários nomes indígenas. Cadê os índios que viviam aqui antes dos portugueses chegarem? Então, o que nós precisamos, de fato, é que o atual governo do Brasil exerça essa liderança que é natural para o Brasil, sim, dos países sul-americanos, que nós somos o país continental da América do Sul, e nós temos, Bertal, você vai ficar meio chocado, eu acredito que os nossos ouvintes também. O Brasil precisa ter armas nucleares, que esses caras só vão respeitar a gente o dia que a gente tiver mísseis capazes de fazer frente na guerra moderna. Nós estamos atrasados, por exemplo, nessa questão nuclear, nós já temos condições de desenvolver armas nucleares, eles só vão nos respeitar, o jogo é pesado, Bertal. Se a gente tiver arma nuclear, tiver bomba atômica, e se tiver míssil para botar essa bomba atômica fora do Brasil, esses caras vão começar a respeitar a gente, porque o mundo é bruto, não tem outra... O que os Estados Unidos estão fazendo diante da Venezuela? A Venezuela, claro, tem lá os armamentos, comprou armamentos na Rússia, etc, 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 mas não fabrica. Nós temos que ter fabricação própria, nós temos que ter desenvolvimento próprio, porque país nenhum na área de forças armadas, na área de armas, sejam elas quais forem, facilita a vida do outro. E o Brasil, por ser até a nação continental, por ter as nossas riquezas que temos, não é para a gente atacar ninguém, mas é para nós nos defendermos de amigos da onça, feito os Estados Unidos estão se mostrando que são com o que estão fazendo na Venezuela. É isso. Bom, agora vamos voltar agora para o assunto interno nosso aqui, da política brasileira. Temos uma matéria que mostra, né, a volta dos manifestantes às ruas nesse último domingo, né, numa ação popular de confrontação da política do Centrão, do Congresso brasileiro, né, que agora sofreu, inclusive, duas derrotas, né? Uma foi a quase cassação, que ela acabou renunciando ao mandato da Carla Zambelli, né? E a outra foi o salvamento do mandato do deputado Glauber, né? Vamos assistir essa matéria e voltamos. Vamos sim. Com a condenação e prisão de Jair Bolsonaro e o ano de eleições se aproximando, o bolsonarismo tem pressa. Ignorando os temas importantes para o país, a prioridade dos parlamentares do PL e do Centrão tem sido proteger a própria pele das garras da justiça e livrar o ex-presidente de extrema-direita da pena de 27 anos e 3 meses. Os mesmos deputados que tentaram aprovar a anistia sem sucesso colocaram em votação, na madrugada do dia 10 de dezembro, a lei da dosimetria, que diminui a pena de Bolsonaro e de outros condenados por tentativa de golpe. O texto base foi aprovado na Câmara por 291 votos a favor e 148 contra, mas tudo indica que o projeto não passará no Senado, assim como ocorreu com a PEC da blindagem. Ainda mais depois das manifestações em repúdio que ocorreram em várias cidades do país no último domingo, dia 14 de dezembro. Durante a votação, o deputado Glauber Braga sentou-se à mesa da presidência para protestar contra a cassação de seu mandato, por ter expulsado da Câmara um integrante do MBL em abril de 2024. Glauber foi retirado à força do plenário pelos seguranças. O deputado do PSOL não perdeu o mandato, como gostariam seus detratores bolsonaristas. Mas foi suspenso por 6 meses, uma vitória para a esquerda. Já a extrema-direita sofreu uma baixa importante. A deputada Carla Zambelli, uma das suas mais aguerridas representantes, enviou um pedido de renúncia à Câmara no domingo, dia 14, depois que o STF confirmou por unanimidade a cassação do seu mandato. A manobra antecipada de Zambelli, que foi condenada a 10 anos de prisão e fugiu para a Itália, onde está presa aguardando extradição,
teve a intenção de evitar a perda da elegibilidade. Enquanto isso, os herdeiros de Bolsonaro trabalham para manter o espólio político da família e não perder espaço. Flávio confirmou que é pré-candidato à presidência pelo PL, seguindo as orientações do pai. Apesar das críticas de seus próprios pares, ele garantiu que não vai desistir, mesmo sabendo que sua candidatura fragmenta a direita e fortalece Lula. Carlos, também do PL, renunciou à vaga no Rio de Janeiro e vai concorrer ao Senado por Santa Catarina, o estado mais reacionário do Brasil, onde o governador de extrema-direita, Jorginho Melo, do mesmo partido, acabou de extinguir as cotas raciais nas universidades do estado. O irmão mais novo, Jair Renan, mudou-se antes. Fincou a bandeira do bolsonarismo na Câmara de Balneário Camboriú, para a qual foi eleito vereador pelo PL em 2024 com 3.000 votos. E Eduardo, que se tornou réu em votação unânime no STF pelo crime de coação no curso do processo, fugiu para os Estados Unidos em março para evitar uma possível prisão, mas não poderá evitar a cassação de seu mandato. Mas eu só quero ser feliz e poder viver a consciência do mal e vencer. Sem anistia! Geral! Sem anistia! Geral! Neste domingo, 14 de dezembro, milhares de manifestantes foram às ruas em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Salvador para protestar contra a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei da dosimetria. Os atos, convocados por frentes e movimentos de esquerda, classificam a proposta que reduz o cálculo das penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro como uma anistia que premia a tentativa de golpe e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os protestos foram marcados por duras críticas ao Congresso Nacional, especialmente ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Portando cartazes com frases como "sem anistia para golpista" e "Congresso inimigo do povo", os manifestantes denunciaram a forma como a votação ocorreu, de madrugada, com a retirada à força de um deputado de esquerda pelos seguranças da casa e agressões a jornalistas. A pressão popular é crucial para barrar o projeto, que ainda precisa ser votado no Senado, onde poderá ser derrubado, como ocorreu com a PEC da blindagem. Além do PL da dosimetria, os manifestantes protestaram contra uma série de outros retrocessos aprovados pelo Congresso. Entre eles, o marco temporal das terras indígenas, a quase cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL, as chamadas emendas PIX e a escala de trabalho 6x1. Os atos tiveram a participação de sindicatos, movimentos sociais, estudantes e artistas. Ou então cada paisano e cada capataz, com sua burrice fará jorrar sangue demais, nos pantanais, nas cidades de Caratinga e nos Gerais. Viva a democracia! No Rio, o protesto na praia de Copacabana foi batizado de Ato Musical 2, com a presença de nomes como Caetano e Gil, repetindo a estratégia de mobilização bem-sucedida em setembro. A manifestação também serve de alerta aos eleitores para que votem em candidatos verdadeiramente comprometidos com o país e com o povo. Bom, Maneschi, assistimos aí a matéria do Toda a Palavra, né, mostrando a volta da população às ruas no último domingo, protestando contra a política do Centrão, a política do Congresso brasileiro nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado, e que o Centrão sofreu duas derrotas agora, né?
a quase cassação da Carla Zambelli, que foi determinada pelo STF, e que, afinal, ela, para fugir da cassação, ela renunciou ao mandato. Está em processo de ser extraditada para o Brasil, né? E a preservação do mandato do deputado Glauber, né, que o Centrão queria eliminá-lo completamente da cena política dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados, né? E uma mexida política que envolveu, inclusive, o governo, né? Conseguiu salvar o mandato do Glauber, né? Uhum. Agora temos também aí a direita tentando se organizar, esse lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, né? E a renúncia, né, do Carluxo, né, do Carlos Bolsonaro como vereador do Rio de Janeiro, dizendo que ia assumir uma nova missão. Chegou a se dizer que ele iria para Santa Catarina para trabalhar a sua candidatura a senador para aquele estado. Aliás, Santa Catarina, que lamentavelmente, conforme foi visto aí na matéria também, lamentavelmente vive um momento de absoluto terror. Primeiro estado do país agora a excluir as cotas raciais nas suas universidades, né? Coisa pavorosa, né? Enfim, como é que você está vendo esse quadro político aqui interno brasileiro? Olha, vamos lá, então, vamos por etapa. Você citou uns 3 fatos aí importantes. Primeiro, essa questão da Carla Zambelli, né? Eu discordo dessa história de renúncia. Ela não renunciou. Ela foi cassada. O Supremo Tribunal Federal decidiu, ordenou à Câmara que cassasse a Carla Zambelli por conta dos atos dela, atos criminosos, que foram feitos naquele fecho de campanha do Bolsonaro, né? E o certo, inclusive, era que a Câmara não aceitasse a renúncia dela, né? Não. Executasse a ordem judicial da cassação. Não existe renúncia. Mas eles imaginam que com isso vão, de repente, conseguir preservar direitos políticos dela, de né? repente até os votos, porque a Carla Zambelli botou no cangote dela uns 3 ou 4 federais com os votos. Eu não sei, aí tem que ver tecnicamente se a cassação dela caça os votos todos, porque aí vai cair esses deputados que subiram no cangote dela, porque o nosso sistema é proporcional. Ela foi muito bem votada e, por conta disso, o PL botou também mais gente dentro da Câmara Federal, porque a Carla Zambelli é a história do Tiririca, que fez mais de 1 milhão de votos e botou um monte de gente no cangote dele e botou para dentro da Câmara Federal. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Até eu não sei tecnicamente se é exatamente este o caso da Zambelli, entendeu? Mas a gente não pode esquecer os crimes eleitorais que ela cometeu. Sai perseguindo um cara com arma em punho pelo centro, um homem negro no centro de São Paulo, isso é uma coisa absurda, né? Bom, isso é fato. E com relação à história do Glauber Braga, né, a gente sabe que o que estava em jogo ali não era aquele chute que ele deu na bunda daquele provocador. O que estava em jogo ali é a denúncia permanente do Glauber Braga em relação à questão das emendas as emendas parlamentares desse festival de corrupção que chupou, se não me engano, nesse último orçamento, algo em torno de 60 bilhões de reais. É tudo ilegal, Hertal. Deputado não tem que determinar onde é gasto o dinheiro público, ainda mais da maneira que foi. Não foi à toa que já começaram a puxar o fio disso. Lá em Alagoas. Por que Alagoas? Porque o Arthur Lira, que é o chefe do atual presidente, é o mentor intelectual dele, foi ele que, de certa forma, conduziu para esse menino estar lá onde ele está, que ele não tem claramente estofo para presidir a Câmara de Deputados. Ele vai atrás do Arthur Lira e já caiu do cavalo algumas vezes, não foi nenhuma nem duas, não, já algumas delas. Inclusive nesse caso. E a Polícia Federal começou a puxar o fio dessa história. Porque essas emendas... Deputado não tem que determinar onde se gasta dinheiro público, ainda mais sem transparência.
o dinheiro público tem que ser gasto de uma forma impessoal, né? E sempre de forma auditável. Jamais se gastar dinheiro público com emenda PIX, essa esculhambação que virou a República Brasileira. Isso é uma coisa absolutamente inadmissível que aconteça esse tipo de coisa. Quem tem que fazer as despesas do país é o Poder Executivo, não o Poder Legislativo. Ainda mais deputado irrigando o ralo eleitoral seu, seja em Niterói, feito o Jordi aqui, o Dudu, Dedé, né? Eu não sabia a razão do nome do Jordi ser Jordi. O nome dele é Carlos Matos. E Jordi, sabe por quê? Tem um cantor que fez sucesso na década de 70, 80, não me lembro direito. Era um bebê francês e foi feito um sucesso musical, o pai dele era produtor, ele falando Dudu, Dedé, Dudu, Dedé. Aí o Jordi vira personagem, que é exatamente o nome desse bebê que fez essa música, que fez sucesso na época, e ele adotou isso. Aí você vê a profundidade política de um cara de extrema-direita, que é dessa turma que a gente está falando, essa turma do Centrão, que o irmão dele está denunciando ele, que se chama Jordi também, por conta das picaretagens dele. Eu estou falando essas coisas para exemplificar em um caso, um parlamentar de Niterói, que é o Carlos Jordi, que tentou, inclusive, disputou a prefeitura contra o Rodrigo Neves, perdeu, mas não desistiu de tentar dar golpe aqui desde a prisão do Rodrigo lá atrás. Então, esses caras do Centrão, é tudo isso que a gente está falando. E quando fala do Glauber Braga, a gente vê que é um deputado combativo, é um cara que compra as brigas, ele parte para cima, é um cara que defende a educação, etc. Mas tem uma coisa também que aconteceu nisso, foi até um grande amigo meu que chamou a atenção, que você também o conhece, que no dia que houve essa votação em defesa, que acabou defendendo o mandato do Glauber Braga, com a ajuda do governo, com a ajuda até de personagens do próprio Centrão, houve uma quebra lá que não era todo mundo que era a favor de botar o Glauber para fora. Mas nesse mesmo dia foi assinado o acordo lá no STF de venda da Eletrobras. Um acordo, a gente estava falando aqui atrás no programa sobre o papel que o Brasil tem que ter nessa questão da Venezuela, o papel de liderança da América Latina para enfrentar esse perigo, que é um perigo permanente para todos nós. E o governo brasileiro aceitou aquela privatização criminosa feita com a Eletrobras, fez um acordo, o Messias, que o Lula está indicando para o Supremo Tribunal, foi o cara que geriu esse acordo lá pela AGU com a atual Eletrobras privada, da privataria da privatização dela. E esse acordo garantiu para esse grupo, que estão aqueles caras, aqueles trambiqueiros antigos que são reconhecidos pelo mercado, até por outras coisas que andaram envolvidos, grandes, gente que mexe com muito dinheiro, é a turma da elite econômica do Brasil. Esses caras estão metidos nessa privatização também, e o governo Lula assinou embaixo disso, aumentando 3 lugares no Conselho de Administração da Eletrobras privada, que quando a Eletrobras domina 29 hidrelétricas no Brasil, a Eletrobras domina a questão das águas, sendo o Brasil o país que tem 20% da água doce do planeta, então é um bem estratégico. Dizem que a Terceira Guerra Mundial vai ser por causa da água, no Oriente Médio não tem. A China não tem água. Por exemplo, dá um exemplo. A China só tem água lá em cima, lá perto do Himalaia, aquelas coisas todas, do Tibete, aquelas coisas lá, eles têm água lá. E são as águas de geleiras que descem. O sul da China não tem água. Tem cidade lá com 5, 6 milhões de habitantes que não tem água. Pô. Então é um problema estratégico. Pois é. Agora, essa é outra que o presidente Lula está devendo ao país, que é a reestatização do patrimônio do povo brasileiro, que foi privatizado, que foi entregue. Entregue na Bacia das Almas, feita a própria Petrobras. Então, é uma dívida do presidente Lula, né, que vamos ver aí se, para um próximo mandato, né, se ele resgata essa dívida
junto ao povo brasileiro. Ele é bom de discurso, mas de prática ele deixa a desejar. A verdade é essa. Pois é. Está aí a Eletrobras, que precisa ser reestatizada, grande parte da própria Petrobras, que está privatizada hoje. A Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce. Nós somos a maior província mineral do planeta. O Brasil é riquíssimo. E por falar em Eletrobras, tivemos aí esse vendaval, né, terrível lá em São Paulo, né? E a cidade todas escuras, até agora, ainda tem milhares de casas. Fala em 100 mil, né, cara? Eles estão dizendo que são 60 mil, 50 mil, mas tem muita coisa ainda para ser feita lá pela Enel, que nós conhecemos muito bem, que é operadora daqui de Niterói também, que presta um péssimo serviço à cidade aqui, lá em São Paulo também, em todos os lugares onde opera, né? E curiosidade é a seguinte, né? As lideranças da direita lá em São Paulo, que ocupam, né, tanto a prefeitura quanto o governo do estado, o Tarcísio, o prefeito, pedindo a intervenção do governo federal junto na Enel, quando eles próprios não tomam a atitude que seria esperada deles, né, que fosse uma atitude corajosa, como foi a do governador Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, quando lá também duas multinacionais prestadoras de serviço, né, de telefonia e de eletricidade, que prestavam péssimos serviços à população, a ITT e a Bond & Share, e o Brizola, com uma canetada, desapropriou as duas companhias pelo preço de um cruzeiro pago na época e modernizou esses serviços no Rio Grande do Sul. Graças a essa modernização, o Rio Grande do Sul pôde se industrializar e se desenvolver como no estado progressista que é hoje, né? Mas tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem porque, graças a isso, o Brizola se tornou o inimigo público número 1 dos Estados Unidos, né? Eu me lembro que ele foi apresentado pela revista Time como bandido mexicano. Ele falou, me botaram em cima de um cavalo com aquelas cartucheiras e um sombreiro, pô. Foi a imagem que venderam ao mundo do Brizola expropriador da ITT e da Bond & Share. Agora, você imagina se Tarcísio de Freitas teria coragem de um ato desse? Mas logo quem? Aquele cara que quase quebrou o martelo do leilão ao privatizar a Sabesp. Então, um cara que é privatista, de carteirinha, ele se julga o rei da cocada preta das privatizações, aí chega agora, quer que o governo federal intervenha numa empresa privada, que é a Enel, que a gente sabe que a Enel não vale nada. Quem é de Niterói sabe perfeitamente como era o atendimento na época da SERG, estadual, Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro, e como é que ficou isso depois que a Enel assumiu o acervo, digamos assim, da SERG. Antes da Enel passaram outras também. Mas só um dado, um número aqui, que o Jornal Toda Palavra, que circula aqui na cidade, aqui em Niterói, impresso, na sua versão impressa, trouxe, né, já denunciamos isso várias vezes. A SERG tinha um quadro de 8 mil funcionários, quando era estatal. Várias equipes de 8 mil manutenção, funcionários. de emergência. Hoje, a Enel tem 800 funcionários. 10%. Aí está a diferença fundamental. Qual é o problema de São Paulo? Eles falam... 10% do quadro. E o que funciona numa companhia de eletricidade? Eletricidade, o abastecimento de luz é um monopólio natural. Não pode ter duas empresas fazendo isso. Não existe concorrência nesse negócio. Então, é um monopólio. Agora, é fundamental para a rede funcionar equipes de emergência, porque rede elétrica, quando tem um desastre na natureza, ou cai uma árvore, ou dá um temporal, dá um ciclone, a gente está tendo até ciclone no Brasil, pô. E quando acontece uma coisa dessa, sai do ar, a rede sofre prejuízo, etc. Agora, o que é fundamental, são as equipes de emergência. Aí você está dando o exemplo da SERG, de 8 mil para 800 funcionários. Eu não sei qual é o tamanho da companhia de eletricidade, anterior da Companhia de Eletricidade de São Paulo, mas com certeza
Esse enxugamento que nós vimos a mesma aqui coisa. aconteceu lá. A mesma coisa. E lá no Rio Grande do Sul também, que lá parte é atendida pela ANE. Então, aí quando esse pessoal fica falando mal de empresa estatal, me desculpem, gente, mas aqui vou citar o exemplo da Petrobras. Quando a Petrobras foi criada em 1953 pelo presidente Getúlio Vargas, ela tinha um monopólio da comercialização, que hoje está aí na mão do PCC, uma parte dela, e a gente está vendo que está... O que esses caras estão botando no tanque de gasolina da gente? Quer dizer, os caras estão importando essas porcarias, coisa de, sei lá, água sanitária, e botam tudo que é porcaria dentro do tanque da gente para eles economizarem e dar prejuízo para a gente. A Petrobras tinha um monopólio disso. Nós tínhamos um único preço de combustível e o combustível era fornecido para todas as empresas comercializar, inclusive as multinacionais, mas tinha um único preço e a Petrobras tinha um direito de importação, exportação, comercialização, porque o que está acontecendo hoje nessa parceria público-privada? Que está errado, o Lula também está errado nisso. Hoje a gente paga o preço, chamado, entre aspas, internacional do petróleo, porque nós temos que sustentar distribuidoras particulares que também importam petróleo lá de fora muito mais caro do que o extraído aqui do Brasil do pré-sal. O petróleo bruto que sai do pré-sal. E o que o Bolsonaro fez? Ele vendeu, começou uma política de vendas das refinarias brasileiras. Você pega um barril de petróleo bruto, bota esse barril dentro de uma refinaria, transforma em combustível, você multiplica por 7 o valor desse barril. Você pega esse mesmo barril de petróleo, bota dentro de uma indústria petroquímica, você multiplica por 70. A primeira coisa que foi feita lá ainda no governo Collor foi vender o braço petroquímico da Petrobras. Quer dizer, uma política que vem se arrastando há anos de destruição da nossa empresa maior, que é a Petrobras. E cortaram, a BR foi vendida a preço de banana. Hoje a Petrobras não chega na rede de distribuição. E tem uma Petrobras fake que está aí, que na verdade é de um grupo particular chamado Vibra, que se apresenta como Petrobras, mas é uma Petrobras fake, que não tem nada a ver com a Petrobras. E aí entra essas redes privadas, particulares, com esse combustível sem vergonha, safado, muitas vezes uma mistureba que eles fazem por causa dessas importações. O crime organizado, o PCC, está dentro disso, está aqui o caso da Refit, sonegador, quanto mais, dever 20 bilhões em impostos. Que país é esse que nós estamos vivendo? Que país é esse que nós queremos viver? Essa aí é uma questão fundamental que nossos ouvintes precisam nos ajudar a responder. Agora, por falar em crime organizado, né, nós vamos encerrar aqui a participação nessa edição de No Fio da História, né, e voltamos na próxima semana, né, com a retrospectiva dos primeiros 6 meses do programa No Fio da História. Estamos na edição 23, do episódio 23 do programa, que foi lançado aqui pelo canal Toda Palavra no YouTube, com comentários seus do Brizola Neto, né? Em julho, né, foi o lançamento No Fio da História. Vamos ter 2 semanas agora de retrospectiva do nosso programa e, claro, dos acontecimentos desses últimos 6 meses do ano, que nós registramos aqui, né? Mas, por falar em crime organizado, nós vamos apresentar agora uma matéria de encerramento da jornalista Melanie Albuquerque, que mostra a responsabilização do governador Cláudio Castro pelas chacinas do Alemão e da Penha. Responsabilização pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Então, de Brasília, né? De Brasília. Então ficamos por aqui, Maneschi. Vamos agora, na semana que vem, estaremos aqui revendo, né, nas 2 próximas semanas, a semana do Natal, a semana do Ano Novo, estaremos revendo os principais momentos de No Fio da História nesses últimos 6 meses. Então, até o ano que vem. Até o ano que vem. Obrigado, Maneschi. Obrigado a você. Obrigado a todos. Obrigado a todos vocês, nossos telespectadores. A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Raymond, do PT,
divulgou um relatório sobre a operação policial de 28 de outubro nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que resultou em 122 mortes. O documento classifica a ação como um episódio de graves violações de direitos fundamentais, apontando fortes indícios de execuções, tortura, desaparecimentos forçados e adulteração de cenas de crime. A comissão responsabiliza diretamente o governo do Estado do Rio de Janeiro, afirmando que a ação foi autorizada sem planejamento adequado e em desacordo com normas internacionais de uso da força, ferindo princípios constitucionais. As violações são detalhadas com base em diligências realizadas, incluindo testemunhos colhidos no Instituto Médico Legal. O relatório descreve padrões de violência extrema, com corpos apresentando marcas de tiros a queima-roupa, perfurações concentradas na nuca e no tórax, lesões de espancamento e sinais de imobilização prévia. Além disso, o documento relata um cenário de caos e desrespeito no IML, com desorganização, falta de refrigeração para os corpos e a ausência de informações para as famílias. Situações específicas e chocantes são citadas, como a de uma vítima que foi entregue viva à polícia e encontrada posteriormente decapitada. O relatório também atribui ao governo estadual a responsabilidade pelas mortes dos 5 policiais. A comissão argumenta que eles foram expostos a riscos extremos sem o devido planejamento logístico, cobertura médica ou mapeamento do território, configurando uma violação do dever do Estado de proteger a vida dos seus próprios agentes. A comissão concluiu que é impossível assegurar a imparcialidade das investigações no âmbito estadual e encaminhou ofícios ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República, pedindo a federalização do caso. O pedido busca uma investigação independente com participação de peritos externos, fundamentando-se no artigo 109 da Constituição. O relatório afirma ainda que os eventos são incompatíveis com uma democracia e que o Estado brasileiro deve respostas imediatas e eficazes a todas as famílias das vítimas.